você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. SIMP, sonhando e realizando sonhos. Como vocês sabem, o nosso programa é focado especificamente para a micro e pequena indústria, micro e pequena empresa em todo o território nacional. Nós estamos no ar há exatos 14 anos ininterruptos, lutando por você, trazendo informações, trazendo tendências, trazendo tudo o que acontece no mundo da micro e pequena indústria. E hoje, de uma forma diferenciada, nós que representamos a micro e pequena indústria, estamos convidando a participar conosco, a conversar conosco, reais, micro e pequenos empresários industriais. Nós vamos tentar responder algumas perguntas, conversar um pouco com esses empresários e mostrar horizontes, tendências e preocupações daqui para frente. Doutor Cury, nós temos uma carga tributária muito grande e a nossa venda está caindo sucessivamente e eu estou, como pequeno empresário, estou perdido no ramo, não sei mais o que fazer. Gil, realmente você tem absoluta razão quando você fala do peso da carga tributária e quando você fala que você está perdido, não sabe o que fazer. Isto vem ocorrendo com a esmagadora maioria das micro e pequenas empresas, conforme nós temos divulgado na nossa pesquisa Datafolha mês a mês e que está no nosso site. O cenário real é que em 2016, quando se fala do ajuste fiscal, nós estamos presumindo que o governo terá que cortar despesas e vai aumentar mais a carga tributária. O que significa que o problema de impostos irá se agravar, porque teremos que pagar no transcurso de 2016 mais impostos. E isto o governo já deixou claro com a aprovação pelo Congresso das medidas do orçamento para 2016. Qual a nossa sugestão? Você tem que reolhar a sua empresa, infelizmente readequá-la num tamanho talvez menor ainda, para que você consiga sobreviver. A palavra-chave desse ano é fazer uma ponte para que você sobreviva até o final desse cenário econômico, ou seja, até que venha o reaquecimento econômico, que no melhor cenário será a partir de março ou abril do ano que vem, que deverá ser o fundo do poço econômico. Especificamente com relação à inflação e como é que afeta a sociedade e as indústrias no país, qual é o quadro que o senhor analisa com relação a isso? Como é que o senhor analisa esse quadro? Miguel, realmente estamos vivendo um momento de inflação. Isso fez com que o Banco Central elevasse a taxa de juros a patamares estratosféricos. A tendência é de que deverá haver um novo aumento no início do ano da própria taxa de juros. Crédito estará cada vez mais restrito, mais difícil, e nós teremos um cenário extremamente difícil em relação à inflação. O que causou a inflação? Os preços administrados pelo governo. Onde nós tivemos aumento de energia elétrica, por exemplo, que bate a casa dos 100%, aumento de impostos sobre combustível, que elevou os custos de uma forma geral, enfim, todos os insumos administrados pelo governo tiveram aumentos muito acima de qualquer patamar. A grande verdade é que o repasse desses custos é necessário para a sobrevivência da empresa e que nem sempre é possível, trazendo para as empresas perda de margem de rentabilidade e, em vários casos, prejuízos operacionais,
porque a sua matéria-prima subiu, seus custos diretos e indiretos subiram, e a tendência é que esta curva não deverá mudar, a não ser após o segundo semestre de 2016, caso o ajuste fiscal esteja solucionado e a crise política seja resolvida. Porque a crise econômica hoje é fruto da crise política. Todos os analistas hoje já veem isso, e a nossa própria pesquisa, que também está no nosso site, à sua disposição e de todos, demonstra que o problema econômico é fruto da crise política e que veio se agravando no ano de 2015, e a tendência é que o primeiro semestre de 2016 será pior ainda. Gostaria de saber como um pequeno empresário pode se preparar em 2016 para enfrentar a concorrência do médio e do grande empresário, uma vez que as grandes empresas têm outras facilidades que o pequeno empresário muitas vezes não consegue. Cecília, na verdade, a sua pergunta é muito complexa. Se você tentar a concorrência em escala, volume de escala, com empresas de grande porte ou de médio porte, infelizmente você não tem um horizonte nem para 2016, nem para 2017. A tua oportunidade está em achar nichos específicos que não são uma concorrência direta com produção em escala. Porque na produção em escala os custos são muito mais baixos, que se diluem em altos volumes, o que na pequena empresa é absolutamente inviável. No entanto, você pode ter um ganho que a grande empresa jamais terá, que são nichos específicos, com produtos específicos, com escala específica, focado em baixos volumes, mas com produto diferenciado, porque a grande empresa jamais terá condição de atender volumes pequenos, volumes médios de produtos diferenciados. Esta é a oportunidade não só para este ano, mas para outros anos. Um outro nicho que você pode tentar buscar é o mercado de exportação. Com câmbio mais elevado, como está no presente momento, você tem a chance de buscar no mercado internacional, nos países aqui vizinhos, para tentar colocar o seu produto e conseguir manter margens de rentabilidade. Nesses tempos tão difíceis, onde os bancos estão mais restritivos, onde conseguir crédito mais em conta? José Faria, buscar crédito já é um grande desafio. Buscar crédito mais barato é praticamente impossível. Se você está conseguindo crédito, você já é um felizardo. Crédito mais barato hoje no mercado não existe. A tendência dos juros é de termos uma elevação do custo do dinheiro e uma restrição ainda maior na concessão de crédito nos próximos 3 meses. Todo o cenário indica a possível elevação da taxa Selic mais 0,5%. O que significa que se você está tendo acesso a crédito, mantenha suas fontes, negocie com elas. E o lugar que tem juros mais baratos é no sistema financeiro. Claro, tente buscar dentro do sistema financeiro as várias opções dos produtos que você tem e tente negociar ou renegociar as suas taxas de juros. Porque se você está pagando em dia ou muito próximo do pagamento em dia, você tem a oportunidade de buscar isso. Se você está obtendo crédito é porque isso vem ocorrendo. Mas dinheiro mais barato hoje é praticamente uma inverdade que vai ocorrer durante o transcurso desse ano. E o quadro é de agravamento profundo a nível de crédito para os próximos meses. A lógica adotada hoje pelo sistema financeiro ou por fundos que emprestam dinheiro é de que eles emprestaram dinheiro para grandes corporações e emprestaram dinheiro para as pequenas empresas que fornecem produtos, bens e serviços para essas grandes corporações. E eles sabem que os volumes de produção, que a economia como um todo, para o primeiro trimestre ou segundo semestre
do ano que vem será de piora em relação a esse ano, onde o PIB será menor. Consequentemente, serão mais restritivos e o custo do dinheiro será mais elevado. Eu gostaria de dizer que existem linhas específicas, especiais, com juros mais baratos, mas elas são praticamente impossíveis de serem acessadas. Agora, o mais importante de todo esse cenário é o que é que o Simp fez para tentar melhorar esse quadro, para tentar melhorar a vida de todos os empresários. E aqui eu queria expressar o trabalho que nós fizemos. Junto ao sistema financeiro, nós enviamos correspondências ao Banco Central, ao Ministério da Fazenda, à Presidência da República, ao governo estadual, que o governo estadual, inclusive, determinou a abertura de uma linha de crédito no Desenvolve São Paulo, com custos menores, mas burocrático, o acesso eletrônico. E, na verdade, quando nós falamos de impostos, nós tivemos, sim, um aumento da carga tributária no Simples Nacional, que houve um aumento de carga tributária para as empresas acima de um determinado faturamento, mesmo estando dentro do Simples. Quando nós falamos de inflação, nós lutamos fortemente contra os reajustes administrados pelo governo, nós fomos ao Congresso Nacional, nós fomos falar com todos os parlamentares de todos os partidos, com o próprio Executivo, lutando exatamente para que isso não ocorresse. Quando nós falamos do crédito, acesso a crédito, que é fundamental, porque tudo aquilo que depende de crédito na economia caiu no mínimo 30%. Nós tentamos, junto ao governo, uma mudança de política, não para o crédito ao consumidor, mas para crédito para as empresas. Estamos assistindo, neste momento, uma mudança de discurso por parte do governo federal, dizendo que tem que reaquecer a economia e que tem que ter acesso a crédito. Esperamos que isso se torne realidade em 2016. Esperamos que essa nova política econômica, do qual o governo federal tem todos os instrumentos para introduzi-lo, para manter as empresas vivas. Se olharmos para 2016, nós queremos que todos tenham um feliz ano novo, que 2016 seja iluminado e que possa ser uma oportunidade na busca de novos nichos e novos mercados. Que 2016 seja o nosso ano de mudança do quadro atual, que seja um ano de termos oportunidades, de termos novos negócios, de termos novos nichos e buscarmos o sucesso dentro da crise. Feliz Ano Novo a você e a toda a família. Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-lo se forem 10, 12. Mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O Simp foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. Simp, sonhando e realizando sonhos. (26 de dezembro, último programa do ano, e hoje ouvimos o Dr. Marcos Tavares Leite, o professor Edmundo Medeiros e muito mais. Estamos no ar. Na semana passada, o Dr. Marcos Tavares Leite falou sobre as alterações na Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa. Das principais alterações, destaca-se a alteração nos limites de faturamento para microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional. Hoje o assunto são as multas aplicadas às empresas já extintas. Confira. Muitas empresas, elas vinham deixando de cumprir obrigações acessórias, ou seja, prestar algumas informações à Receita Federal, à Previdência, até o Ministério do Trabalho, por conta simplesmente de achar que por não ter faturamento ou não ter empregados, não seria necessário apresentar algumas informações, ainda que de forma negativa ou zerada.
Exemplo da RAIS, por exemplo, que contempla a questão relativa a empregados contratados. Esta falta de cumprimento, esta falta de informação, por si, já geraria uma multa, então, por descumprimento de obrigação acessória. Com isso, as empresas agora em extinção estão remidas, estão dispensadas do recolhimento dessa multa e que, no caso de empresas extintas, estaria a recair sobre os próprios sócios de forma pessoal e ilimitada. Portanto, se regulariza uma situação, principalmente daquelas empresas que já estavam inativas, e encerra uma questão, maior formalidade e uma situação realmente mais confortável e de legalidade, de busca da legalidade para o empresário de micro e da pequena empresa. Portanto, essas alterações, além de várias outras que nós iremos abordar nos próximos programas, estão sendo avaliadas, passaram pela Câmara dos Deputados, passaram no Senado Federal, ainda estão sujeitas à sanção presidencial. Mas, apesar de muitas vantagens estarem contempladas, há também alguns truques, algumas pegadinhas, e que o empresário da microempresa, da empresa de pequeno porte, tem que estar atento para que realmente mantenha a legalidade de sua atividade, a sua formalidade e possa trabalhar com segurança. Esse é mais um trabalho do SINP, preocupado com a legalidade e formalidade das microempresas e empresas de pequeno porte da indústria, geradoras de trabalho, emprego e renda pelo crescimento do país. Na semana passada, começamos uma série de dicas ao consumidor na hora de comprar pela internet. Depois de falar sobre confiabilidade, é hora de abordar sobre arrependimento. Confira! A compra realizada pela internet dá ao consumidor o que nós chamamos de direito de arrependimento. O que é isso? A partir do momento em que ele recebe o produto, ele tem 7 dias corrido para então desistir daquela compra, se arrepender. Ou seja, é o momento em que ele, sem ter qualquer tipo de problema com aquele produto, ele pode simplesmente se arrepender. E ele tem que ter uma oportunidade dentro do site, ou alguma forma de comunicação com o comerciante para expressar que ele se arrependeu. Se ele faz isso, o próprio comerciante deve dar a ele o caminho para realizar esse arrependimento, ou seja, como vai ser feito o estorno do pagamento e para onde ele deve enviar então o produto que ele recebeu. Agora, uma segunda situação é se o consumidor ele recebe um produto e esse produto veio com algum tipo de defeito. Nessa hipótese, ele tem direito, então, de devolver o produto e esse produto ser consertado. E nessa hipótese, o comerciante ele tem 30 dias para fazer ou a troca, ou devolver o dinheiro, ou consertar o produto de acordo com a intenção do consumidor. A Emenda Constitucional número 87 de 2015 estabeleceu novas regras relacionadas ao ICMS. Essas regras atingem diretamente as empresas que vendem mercadorias a consumidores localizados em outros estados. Tais empresas deverão, a partir do dia 1º de janeiro, recolher o chamado diferencial de alíquota, que é calculado a partir da diferença que existe entre a alíquota de ICMS do estado de destino da mercadoria e a alíquota interestadual, que poderia ser 7% ou 12%. Acontece que uma recente norma editada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o convênio número 93 de 2015, estabeleceu que as microempresas, as empresas de pequeno porte, enfim, as empresas que normalmente são optantes pelo Simples Nacional, deverão também recolher o referido diferencial de alíquota de ICMS. Evidentemente, além de representar uma elevação na carga tributária dessas empresas que são optantes pelo Simples Nacional, além também de criar maior burocracia, porque os estados poderão, a partir de então,
exigir uma declaração relacionada com o recolhimento desse diferencial, a União Federal, de uma única vez, atingiu também o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que estabelece um regime diferenciado de tributação que tem por objetivo favorecer a microempresa, favorecer a empresa de pequeno porte, de forma a reduzir não apenas carga fiscal, mas também burocracia fiscal. Espera-se que o Conselho Nacional de Política Fazendária reveja esta posição. As microempresas, as empresas de pequeno porte, devem ser tributadas exclusivamente com os critérios estabelecidos pela Lei Complementar número 123 de 2006. A nova regra que prevê, que determina o recolhimento do diferencial de alíquota também pelas empresas que são optantes pelo Simples, viola regra estabelecida em lei complementar e, principalmente, regra estabelecida na Constituição Federal, que determina um estatuto, um regime diferenciado para beneficiar tais empresas. Espera-se, portanto, que esta posição seja revista ou, do contrário, certamente diversas empresas ou entidades representativas dessas empresas ingressarão no Poder Judiciário buscando uma alternativa judicial, uma determinação judicial que preserve o direito constitucional de tais empresas de recolher a sua carga fiscal por meio de um regime único, unificado, que é estabelecido exclusivamente na Lei Complementar 123 de 2006.